Fui selecionado para poder participar de uma entrevista individual com o gestor. Mas e agora? Eu não faço ideia do que fazer dentro de uma entrevista. Ou até mesmo, já participei de diversas entrevistas e eu não sei o que eu faço porque eu nunca sou selecionado. Se você se enquadra nesses dois tipos de pessoa, esse vídeo é para você. De uma vez por todas eu vou trazer tudo aí sobre entrevista para que você tenha sucesso na próxima entrevista que você fizer. Depois da vinheta, a gente começa. Bora lá? Olá, olá, seja muitíssimo bem-vindo, muitíssima bem-vinda. Para você que é a primeira vez aqui no nosso canal, eu sou Pedro Saraiva, mentor aqui na Renove, pronto para poder te ajudar em mais um conteúdo rico de processo seletivo. Eu conto muito com a sua ajuda para poder transformar esse canal no maior canal que fala de processo seletivo de estágio. E para isso, basta deixar o like aqui, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, mandar esse conteúdo para os seus amigos que estão aí na faculdade, que estão em busca de uma vaga de estágio. Manda esse link, divulga aí nos grupos, porque é muito importante para a gente. Beleza? Então eu resolvi trazer esse conteúdo, porque é uma dúvida que cai muito lá no nosso Instagram. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você ainda não nos segue lá, @Renove Desenvolvimento, acompanha a gente lá também. A gente está com caixinha de pergunta todo dia lá nos stories para poder te ajudar. Uma mentoria gratuita aí para você. Beleza? Então a ideia desse vídeo aqui é te mostrar o que consiste essa etapa de entrevista, algumas dicas como se portar para que você tenha sucesso na próxima entrevista que você fizer. Beleza? Então a primeira questão que eu quero falar com você é o seguinte: você já participou de uma entrevista com o gestor? Como foi isso? Qual a dificuldade que você teve? Coloca aqui embaixo nos comentários, porque é muito importante a gente ter essa troca, eu entender qual é a sua dificuldade. Então coloca aqui embaixo que a gente vai começar a conversar sobre isso. Beleza? Então vamos lá. A entrevista individual nada mais é do que aquela etapa indispensável. Todo processo seletivo você vai passar por uma entrevista e é normal a gente achar que é uma entrevista, que é uma etapa, né, que é muito difícil. Uma etapa tensa, porque alguma crença que a gente acabou que foi adquirindo isso aí ao longo da vida, que impuseram essa dificuldade pra gente. Então a ideia desse vídeo é te mostrar que não é difícil, é simples, basta você se conhecer bem e conseguir demonstrar tudo isso para o gestor. Beleza? Eu tenho experiência aí, mais de 4 anos aí com processo seletivo, já estou no mercado de trabalho aí mais de 5 anos, e eu tenho experiência suficiente para poder te ajudar e te mostrar que é possível. Já fiz diversas simulações de entrevista aí nas nossas mentorias individuais. Inclusive, se você ainda não conhece as nossas mentorias individuais, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer e se juntar a gente. A gente faz simulação de entrevista, feedback detalhado para você, para poder te preparar para os processos seletivos. Beleza? Então vamos lá. Falei que é uma etapa indispensável e agora eu vou te dar algumas dicas aí de como se portar, né? A primeira dica: se atentar com a sua vestimenta, porque é a primeira impressão que você vai passar para o gestor, percebe? Então estuda muito bem. Eu gosto de trazer esse exemplo que a gente fala nas nossas mentorias, nos nossos mentorados, que é o seguinte: você está numa entrevista com dois exemplos de empresas, né? Banco Safra e o Nubank. Você acredita que a vestimenta vai ser a mesma para os dois? Se você achou por um momento que você está equivocado, infelizmente. Porque são empresas do mesmo ramo, porém a cultura é completamente diferente. Então por isso que você precisa estudar e já causar uma boa impressão no momento que você participar da entrevista. E assim, entrevista individual com o gestor, mesmo sendo online, você precisa se adequar à realidade deles. Beleza? Segunda dica: você precisa fazer perguntas. Anota isso aí, porque ninguém faz perguntas praticamente. Mais de 90% das pessoas dizem que não fazem perguntas nas enquetes que a gente coloca aí no Instagram. Então faça perguntas. Por quê? Porque é uma etapa que você precisa enxergar como uma conversa, um diálogo. Percebe? Se você ficar só respondendo, não tem uma troca. E aí fica difícil do gestor se conectar com você. Porque imagina para o gestor a responsabilidade que ele tem de selecionar aquela pessoa para poder entrar na empresa, para ele vai gerar uma estabilidade. Então você precisa ter essa troca, ser empático. Já vai outra dica: mostrar empatia para o gestor ali, porque a partir disso você vai gerar uma conexão muito mais profunda com ele. Beleza? Então faça perguntas, mas não é fazer perguntas de uma forma aleatória. Faça algumas perguntas estratégicas, como por exemplo: quais são os seus desafios, quais os desafios da empresa nos próximos 3 anos?
que você espera de mim no dia a dia de trabalho? Como é o dia a dia da equipe aí? Quais são os objetivos? Se vocês têm plano estratégico, como que está a questão da concorrência? A questão do porte da empresa dentro do mercado, por exemplo. São perguntas estratégicas, mas você precisa fazer no momento certo. Não adianta nada de você jogar aleatoriamente, porque não vai ser bacana, né? Então, a partir de um gancho, por exemplo, ele começa a falar assim, me fala sobre seus pontos fortes e pontos fracos, que é mais uma pergunta clássica que a gente faz na nossa simulação de entrevista. Tem conteúdo aqui no nosso canal que fala sobre isso, então consuma esse conteúdo, porque é muito importante. Então, quando ele fizer isso, você falar um pouquinho de você pode já devolver para ele. E o que você espera de mim? Você percebe? Você consegue ter o gancho. Então, faça essa sacada, que eu tenho certeza que o seu resultado vai ser outro. Inclusive, coloca aqui nos comentários, você normalmente faz perguntas para o gestor, dentro de uma entrevista individual? Eu acredito que não, porque é algo que não é muito comum, beleza? Então faça isso, porque você vai ter um retorno completamente diferente. Terceira dica, mapear as principais perguntas, né? As perguntas clássicas, por que eu devo te contratar, quais seus pontos fortes e pontos fracos, onde você se vê daqui a 5 anos, e por aí vai, por que eu devo te contratar, por que você precisa dessa vaga de estágio? São algumas perguntas clássicas que você precisa estar mapeado mais ou menos um direcionamento para você responder, mas eu não estou dizendo aqui para você ser um robozinho. Realmente gravar as perguntas. Não, você precisa ser espontâneo, né? Mas é interessante você mapear e ver como que você se conecta com essas perguntas e já deixar claro para eles ali no momento da entrevista com o gestor. Beleza? Então falei de mais uma dica. Quarta dica, né? Você prestar atenção na fala dele. Demonstrar brilho nos olhos, vontade de estar ali, porque isso é muito importante, beleza? Antes da última dica, eu quero ouvir de você. O que você está achando desse conteúdo? Tá gostando, não tá gostando? Larga o like aqui, joga esse link aqui nos grupos aí do WhatsApp, grupo da faculdade, aquela galera ali que tá, em busca do processo, não aguenta mais receber não. Então eles precisam muito desse conteúdo e eu conto muito com a sua ajuda para poder nos ajudar a transformar esse canal no maior canal que fala de processos seletivos de estágio. Quarta dica, né? É a questão de você saber argumentar, se posicionar, defender a sua ideia. Porque percebe, você vai ser questionado, você precisa ter toda a argumentação. Não simplesmente citar, jogar coisas fora. Você precisa contextualizar toda a sua resposta para poder deixar claro que você é a pessoa ideal ali para aquela empresa. Beleza? Isso é muito importante e faz muita diferença durante o processo como um todo. Demorou? E falar um pouquinho agora dos tipos, né, de entrevistas. Você vai encontrar entrevistas com o RH, entrevistas com o gestor, painel com o gestor ou entrevista em grupo. Inclusive, tem um vídeo no nosso canal que fala sobre isso, então assista lá, porque são etapas que você vai encontrar e principalmente telefonema. Ainda mais no processo online, você precisa se atentar em receber chamada de uma hora para outra para poder ser questionado, já fazer uma validação prévia de você como candidato. Então esteja atento quanto a isso, porque é fundamental. E aí eu espero que você tenha gostado. Eu procurei trazer de uma forma bem clara e objetiva os principais pontos aí de uma entrevista, algumas dicas bem importantes que eu tenho certeza que provavelmente você não sabia, né, antes de assistir esse vídeo. Obrigado por você ter ficado até o final, é muito importante isso pra gente. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho. Toda terça e sexta a gente está aqui com o melhor conteúdo de processo seletivo. No mais, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo aqui com quem? Com a Renove Desenvolvimento. Fui!